Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Não foi possível trazer terça-feira, mas hoje estou aqui, já antecipando o de sábado. Então, trago hoje, sábado, já não faço mais, só na próxima semana que volto à normalidade. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, vamos orar para começar esse estudo da palavra do Senhor, para nossa edificação. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua palavra, por esse estudo, que possamos sermos edificados com a tua palavra, o teu ensinamento, que possamos tirar muitas lições para nossas vidas, e que possamos estar pronto para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, o título do nosso estudo de hoje é Prontos para lutar? Prontos para lutar? Então, você está pronto para lutar? Você está pronto? Preparado para o que está vindo aí? Então, quando Deus vê seu povo em perigo, muito antes ele já prepara alguém para estar à frente deste povo. Então, quando Deus vê que o seu povo, muitos anos depois, irá enfrentar algum problema, ele já prepara alguém para colocar à frente desse povo, para livrar esse povo. Então, nós vamos estudar o livro de Ester. Então, em Ester 2, do 1 ao 20, Deus prepara Ester para ser rainha do rei Assuério, rei da Índia até a Etiópia. Então, ele governava estes, como é que se chama? Esqueci agora. Estas províncias, né? Que incluía a Índia até a Etiópia. Era 100 e poucas províncias. Então, era muito grande o território que ele governava. Em Ester 2, do 21 ao 23, Mordecai, primo da rainha Ester, houve um plano contra a vida do rei. E Mordecai fala com a rainha Ester e ela fala para o rei sobre aquele plano, sobre aquelas pessoas que estavam planejando matar o rei. O rei faz uma investigação e comprova realmente que era verdade. Então, ele elimina aqueles traidores. Mas o rei, em vez de recompensar Mordecai, se esqueceu. Então, em Ester 3, do 1 ao 6, o rei, em vez de recompensar Mordecai por ter salvo a sua vida, ele exalta outra pessoa. Então, ele exalta Amã. Então, Amã era o segundo no reino de Assuério. Então, ele confiava demais em Amã. E ele deu muitos poderes a Amã. E Amã ficou muito orgulhoso devido, as pessoas o saudarem, se ajoelhando quando ele passava. E aquilo ali subiu o ego de Amã. E ele ficou muito orgulhoso. Mas tinha uma pessoa que ficava à porta do rei, que era Mordecai, o primo de Ester. Ele ficava ali sempre para saber notícia da sua prima. Ninguém sabia que ele era o primo de Ester, mas ele estava ali. Então, o Mordecai, ele não se curvava diante de Amã. E Amã foi criando ódio. Ele foi tendo ódio de Mordecai. Então, Amã, por não
ser reverenciado por Mordecai, ele passou a odiar Mordecai e desejar a morte de Mordecai. Então, a pessoa, às vezes, né, ela não pode ter poder, autoridade nenhuma, que ela se revela. Então, Amã foi esse tipo de gente que recebeu uma autoridadezinha do rei, dada pelo rei, e já quis, né, ser adorado, ser reverenciado. Mas Mordecai, ele era judeu, e os judeus não iam se curvar a homem nenhum. E Mordecai não fazia isso. E ele passou a ter ódio de Mordecai. Então, nós, meus irmãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, não devemos nos curvar a homem nenhum, a Deus nenhum, a sistema nenhum que venha nos fazer desobedecer a palavra de Deus. Então, nós devemos obedecer às autoridades, mas se estas autoridades estiverem de acordo com a vontade de Deus. Então, Amã queria que Mordecai se ajoelhasse aos seus pés para lhe reverenciar, e isto Deus proibiu o povo dele de fazer. Então, Mordecai jamais iria fazer aquilo, porque era pecado contra o seu Deus, e nós devemos saber, nós devemos entender o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então, nós devemos obedecer às autoridades se estas autoridades estiverem dentro da vontade de Deus. E adorar outra coisa, outra pessoa, não é a vontade de Deus. Então, Mordecai não ia fazer isso. E Amã começou a ter esse ódio de Mordecai. Então, Amã, ele passou a planejar, né? Então, Satanás colocou na cabeça de Amã um plano diabólico. Então, vou ler bem aqui. Ester, capítulo 3, os versos do 8 a 11, que nos diz assim. Então, disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Então o pai de Amã, ele era inimigo dos judeus. Então Amã aproveitou para se vingar. Ele criou ódio de Mordecai e aproveitou para matar toda uma nação. Então, naquelas províncias, mais de 100 províncias que o rei Assuero governava, todas elas tinham judeus espalhados por todo aquele território. E Amã mandou matar todos. Então, ele pediu ao rei para eliminar aquele povo. Por que ele queria eliminar? Por quê? Porque o povo tinha leis diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei. Então, olha, rei,
Este povo tem leis diferentes das nossas. Eles não obedecem às tuas leis. Mas por que Amã estava dizendo isso? Porque Mordecai não se curvava para adorá-lo. E isso era a lei do rei. O rei tinha mandado que o povo se curvasse diante de Amã. Mas Mordecai não obedeceu. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado quando estamos fazendo uma coisa contrária à palavra de Deus. Ah, mas é uma autoridade. E Deus manda a gente obedecer às autoridades. Mas Deus também, na palavra de Deus também diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Amã pede o rei para fazer um decreto, para que não somente Mordecai fosse morto, mas todos os judeus, todo o povo de Deus que morava naquelas províncias. E o pior, sem poderem reagir. O argumento de Amã era, este povo tem leis diferentes do rei e precisa ser eliminado. Vocês estão achando alguma aparência com os nossos dias? Quem não tolera o povo cristão nesses dias? Quem está procurando destruir os cristãos nesses dias? Quem está procurando tirar da mente dos filhos de Deus a palavra de Deus? Quem está perseguindo o povo de Deus fisicamente em todo o mundo? Porque a igreja de Jesus tem leis diferentes das leis dos outros povos. A mesma coisa. Então, nós devemos prestar atenção, meus irmãos, porque o que foi vivido pelos judeus no tempo de Esther é o que hoje estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil. Então, no Brasil está se levantando uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. E são decretos e mais decretos para destruírem o povo de Deus, para destruírem a nossa fé. Então, este povo tem leis diferentes da do rei e precisa ser eliminado. Este povo precisa ser morto. Este povo atrapalha o mundo. Exatamente, né? Este povo de Deus atrapalha o mundo, porque o mundo quer viver completamente na desobediência a Deus, no pecado. Foi por isso que Deus mandou o dilúvio no tempo de Noé, porque o pecado estava tão grande que Deus não suportou mais e destruiu todas aquelas pessoas através das águas. Então, as águas foram a limpeza naquele tempo. E hoje Deus está preparando um governo para fazer essa limpeza, porque o mundo está ficando igual àquele tempo. Então, o sistema da besta está fazendo nos nossos dias a mesma coisa. O sistema está tentando dominar todo mundo para todos fazerem somente o que eles mandarem. Quem for contra será penalizado. Eclesiastes 1:9 está acontecendo no Brasil, que aconteceu neste tempo, no tempo da rainha Esther. Vou ler bem aqui em Eclesiastes. Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não
há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, nada é novo debaixo do sol. Então, a pergunta é: há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? A resposta é não. Já foi nos séculos passados, nos séculos que foram antes de nós. Então, nós estamos vivendo uma coisa que já aconteceu antes de nós. Aconteceu no tempo de Esther. Estamos vivendo isto agora de novo no Brasil. Outro cenário, outro lugar, outras pessoas, outro povo. É povo de Deus, mas não é o povo judeu, é a igreja de Jesus. Então, estamos vivendo isto de novo. Então, um povo querendo, ao ponto de ser destruído por causa das suas leis. Porque o mundo não aceita a sua lei. Não aceita que esse povo tem um Deus diferente, tem leis diferentes. E esse povo é odiado, e esse povo é perseguido. Esse povo precisa ser destruído. Então, Amã, por não ser adorado por Mordecai, tramou, através da aprovação de decreto, eliminar todo o povo de Deus que morava em todas as províncias governadas pelo rei Assuero. Então, o rei deu o anel dele para Amã fazer o que quisesse com o povo judeu. O que o rei não sabia é que a esposa dele, a rainha, era judia, né? E muitas vezes a gente está fazendo mal para a nossa própria família. Em Esther 3, do 12 ao 15, o decreto foi assinado e o plano colocado em ação. Esperava-se agora somente o mês, o dia e a hora para ser cumprido. Então, estava decretado. Vamos esperar agora somente a data certa para botar em ação este plano, para este plano ser executado. Nos nossos dias, também Satanás tem tramado tirar a vida de todos os cristãos verdadeiros. Ele está esperando somente o mês, o dia e a hora para colocar seu plano em ação aqui no Brasil. No Apocalipse 13, do 16 ao 18, você vê este plano sendo colocado em ação. Você pode ir lá e ver, porque Apocalipse 13, do 16 ao 18, é a marca da besta. Quem não tiver essa marca está condenado à morte. E o povo que nesse tempo, porque a igreja não estará aqui nesse tempo, o povo que nesse tempo quiser servir a Cristo será perseguido e morto. Em 1 Pedro 5,8 nos diz o seguinte, nos diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para destruir, para devorar, para eliminar. E esse alguém é qualquer pessoa, inclusive os filhos de Deus. Em Tiago 3,7 nos diz para nós resistirmos ao diabo, para nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Então, à medida em que nós obedecemos a palavra de Deus, Satanás não vai ter força nenhuma na nossa vida e ele foge, assim como fugiu da presença de Jesus lá no deserto. Em Esther 3, do 13 ao 15, eu vou ler bem aqui Esther 3, do 13 ao 15, nos diz o seguinte. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei,
para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Susa. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Então, Amã fez aquela lei, aquele decreto, e mandou para todas as províncias, e tinham pressa, né? Para que o povo daquelas províncias, que não era o povo judeu, né? Se preparasse para eliminar os judeus e saqueasse os bens deles. Esta era a trama de Satanás, a investida contra o povo de Deus. Preste atenção, meus irmãos, nós estamos sofrendo a mesma situação nos nossos dias. Então, sobre o povo de Deus, Satanás tem investido, tem tramado para destruir. Enquanto Amã comemorava o seu plano de matar todos os judeus que moravam nas províncias governadas pelo rei Assuério, Deus começa a agir para salvar seu povo daquela emboscada, daquela armadilha do diabo. Então Deus já tinha colocado no palácio a rainha. Então Deus sabia que isto ia acontecer e Deus já tinha preparado uma rainha. Para quê? Para que ela intercedesse pelo povo, para que ela lutasse pelo povo. Meus irmãos, antes que Satanás se levante contra o povo de Deus, Deus já tem alguém preparado para lutar a nossa luta. Em Ester 4, do 1 ao 3, quando Mordecai soube do decreto, ficou tão triste que rasgou as suas vestes e colocou cinza em sua cabeça. Aqui em Ester 4, 3, nos diz o seguinte: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Mordecai, ele ficou tão triste com aquela situação de saber que o rei, juntamente com Amã, tinham feito aquela lei para eliminar todos os judeus. E ele ficou chorando, clamando, rasgou as suas vestes, que era costume dos judeus fazerem isto quando estavam em alguma aflição. E Ester mandou os seus servos saber o que estava acontecendo com Amã. Então Amã fez Ester saber o plano do Amã. Mordecai fez Ester saber o plano de Amã para destruir o povo de Deus. Então, Satanás, ele tem preparado armadilhas para o povo de Deus cair. E o desejo de Satanás é destruir o povo de Deus. E ele sempre está preparando armadilha para destruir o povo de Deus.
Então, em Eclesiastes 1, 9 e 10, vou ler mais uma vez, nos diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, nada é novo, já aconteceu antes. O que aconteceu no tempo de Esther está acontecendo hoje. Só que hoje não é mais com o povo judeu, mas é com a igreja. E isto está acontecendo no Brasil, mas também está acontecendo em outras nações. O povo de Deus está sendo perseguido por causa da sua lei, por causa da sua adoração ao Deus verdadeiro, por causa das suas ideologias, porque você não vai de acordo com o mundo. Então, este povo sempre é perseguido. Foi isso que Amã disse para o rei. Esse povo tem leis diferentes das do rei. Eles precisam ser eliminados para que sejamos todos iguais. É isso que o mundo está pregando. Então, precisamos eliminar este povo para que nós sejamos todos iguais. Ou esse povo se curva ao nosso sistema, ou nós vamos destruir ele. Então, esta era a armadilha no tempo de Esther. Mas Deus já tinha preparado Esther para ficar ali naquele palácio, para que fosse instrumento na mão de Deus na hora certa. Então, hoje no Brasil, estamos como igreja de Jesus, passando a mesma coisa que o povo de Deus passou no tempo de Esther. Pois um homem não se curvou ao sistema da besta. Então Deus colocou um homem aqui no Brasil. Este homem não se curvou, não está se curvando ao sistema da besta, nem a verdadeira igreja de Jesus. Por isso tem saído do sistema muitos decretos para perseguir estes que não se curvam ao sistema da besta. Estes que não fazem o que a besta quer. Estes que não seguem as ideologias da besta. Estes que estão se levantando contra este sistema. Então, esse sistema tem feito muitos decretos, né, para destruir este povo. Aqui o versículo 3 de Esther 4 nos diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e pano de saco, e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, quando o povo soube desta lei, eles começaram a chorar, a jejuar, a clamar a Deus, a orar. Então, nós vemos hoje no Brasil esta mesma cena. O mundo, o Brasil, com medo de um sistema perverso, um sistema tirano que mata os filhos de Deus, que prende os filhos de Deus e que quer destruir o povo de Deus. Então, o povo de Deus tem se levantado contra esse sistema, tem orado, tem jejuado, tem ido às ruas e tem clamado, chorado na presença do Senhor. Então, assim como o povo judeu estava de luto, nós vemos, né, a bandeira do Brasil de luto, boto a bandeira do Brasil como se estivesse de luto, devido às leis que estão fazendo contra o povo que está se levantando contra esse sistema. Então, o povo estava de luto devido ao decreto de morte para eles.
eles também reagiram com jejum, oração, choro, clamor a seu Deus. E é isso que nós, como filhos de Deus, Igreja de Jesus, devemos fazer. Devemos fazer isto, nos levantar, reagir com oração, jejum, choro diante de Deus, clamor ao nosso Deus, para que Ele nos proteja, nos ajude neste momento. É exatamente o que nós, os brasileiros, a Igreja de Jesus que está no Brasil, não é todo o Brasil que é a Igreja de Jesus, mas a Igreja de Jesus, uma boa parte desta igreja está no Brasil e devemos fazer isto, lutar pela nossa vida, pela nossa comunhão com Cristo, lutar para permanecermos firmes e pela nossa nação, né? Porque nós somos brasileiros. Então, eles estão de luto, jejuando, orando, chorando, clamando ao único que pode nos salvar, que é Deus. Então os brasileiros estão assim, como os judeus estavam naquele tempo, lá em Susa, lá naquelas províncias, clamando a Deus, porque o decreto era que o povo daquelas províncias iriam matar os judeus e os judeus não poderiam reagir. Era decreto do rei. Não poderiam reagir, teriam que morrer calados. E isto é o que o diabo quer, é nos destruir para que nos curvemos e aceitemos a morte sem reagir. Mas Deus é o nosso Pai. Quando clamamos a Deus, é que eu vou ler 2 Crônicas. Então, 2 Crônicas nos diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14. Esse versículo já é bastante conhecido, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, é isto que nós, como Igreja de Jesus no Brasil e no mundo, precisamos fazer. Precisamos o quê? Precisamos clamar, chamar o nosso Deus. Então nós temos que chamar pelo nosso Deus, pelo nome de Jesus. E nos humilharmos na presença dele, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que estamos errados, pedir perdão, orando, confessando, buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, converter o nosso coração, converter o nosso corpo, converter as nossas ações, nos convertermos arrependidos, pedir perdão e buscar o nosso Deus. E ele vai ouvir o nosso clamor, mas precisamos fazer isto. Então, quando nós aqui no Brasil fizermos isto, Deus vai nos livrar, vai nos ajudar. Então, no caso de Mordecai, ele não pecou, pelo contrário, ele foi obediente à palavra de Deus. Mas aqui no Brasil tem muitos filhos de Deus que estão no pecado. Muitos estão na desobediência e precisa se arrepender, precisa buscar a Deus, precisa se humilhar, precisa orar, precisa voltar à comunhão com Cristo. Mordecai, ele estava sofrendo aquilo e todo o povo, porque Mordecai não obedeceu o sistema. E o sistema se voltou contra ele e todo o povo. Queria destruir, mas Deus já estava ali para salvar o seu povo, porque o seu povo não estava em pecado. Satanás se levantou, mas Deus já tinha uma pessoa dentro do palácio para salvar o seu povo.
Então, Satanás, quando vê um filho de Deus na obediência a Deus, ele fará tudo para tirar esta pessoa da comunhão com Deus, para o destruir. Era isso que ele queria fazer com Mordecai. Como Mordecai não adorou ele, então ele disse: pois vamos matar todos vocês. Quando estamos em comunhão com Deus, ele luta por nós. Então devemos prestar atenção. Em Ester 4, do 5 ao 9, Ester manda o seu servo até Mordecai para saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com Mordecai? A lei, né? Aqui, Ester 4, do 10 ao 12, nos diz assim. 10 ao 12. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior para avisar-se com o rei, para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, aqui o versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então, Ester manda avisar para Mordecai: olha, Mordecai, aqui no palácio, se qualquer pessoa for à presença do rei sem ele chamar, essa pessoa tem a sentença de morte, a não ser se ele apontar o cetro para essa pessoa. E eu não fui chamada por ele. Se eu entrar lá, eu estou correndo risco de vida. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos nos acovardando diante das situações. Era isso que Ester estava fazendo. Ester estava com medo de perder a vida, de enfrentar o rei e perder a sua vida. E Jesus diz bem claro: quem perder a vida, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a vida, perdê-la-á. Então, meus irmãos, se nós perdermos a vida por amor a Cristo, nós temos a nossa vida garantida no céu. Mas se ganharmos a vida aqui na terra por negar Jesus, perdemos no céu esta vida e ganharemos o castigo eterno. Pense bem. Então, as provas surgem em nossas vidas para cada um mostrar realmente a quem serve, quem é a sua prioridade, quem é a prioridade da sua vida. Se tem algo mais importante na sua vida do que o próprio Jesus, o próprio Deus. Se você se acha mais importante. Não, eu não vou lutar. Esté estava dizendo: não, se eu for, eu vou ser morta. Então Mordecai mandou avisar: olha, tu não vai ser livre, tu não vai se livrar, tu é judia. Esse decreto é para todos os judeus. E talvez foi para isso que Deus te colocou aí. E tinha sido, meus irmãos. Então Ester estava com medo de ser morta. E por isso coloca esta dificuldade. Quantas vezes nós estamos colocando dificuldades na nossa vida para não fazer a obra de Deus, né? Moisés colocou muitas dificuldades, teve muito medo, né? Então Mordecai lembra Ester que ela não escaparia daquele decreto, ela também seria morta. E o rei não poderia fazer nada, porque o decreto do rei não poderia ser revogado. A lei que o rei dava não poderia ser revogada. Então Ester, ela manda
né, um recado para Mordecai, para que mandasse o povo orar e jejuar por ela, que ela iria até a presença do rei. Ela iria enfrentar o rei, ela iria interceder pelo povo. Então, nós devemos enfrentar o sistema com medo ou sem medo. Nós temos que, em nome de Jesus, fazer como Davi. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque é Ele quem nos defende. Então, precisamos estar lutando, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, Esther, ela foi, né, se preparou, levou as suas servas também a orar, a jejuar, e toda a nação, todo o povo judeu orou também. Aqui em Esther 15 ao 17 nos diz o seguinte: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, perecei. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então Esther resolveu obedecer à palavra de Deus e se preparou. Meus irmãos, não devemos enfrentar o inimigo sem estarmos preparados. Nós temos que nos preparar, porque nós estamos em guerra espiritual. Indo para a área física, isto já está chegando. A perseguição já chegou fisicamente, então preste atenção. Aqui no Brasil, ainda fisicamente não estamos na ameaça. Mas em muitas outras nações, o povo de Deus já faz tempo que é morto. Então vamos nos preparar, fazer como Esther mandou Mordecai preparar o povo de Susã para orar e jejuar para que ela pudesse ter vitória. Então devemos orar pelo nosso governante, aquele que Deus escolheu. Deus escolheu, no tempo de Esther, escolheu Esther. No tempo de Moisés, escolheu Moisés. No tempo de José, escolheu José. E Deus, ele escolhe as pessoas. Nada é novo debaixo do sol. O que aconteceu no passado está acontecendo agora. No Brasil, Deus escolheu também uma pessoa. Então, devemos usar esta mesma arma, que é o jejum, a oração, a comunhão com Cristo, o arrependimento, a humilhação diante de Deus, reconhecer os nossos erros e fazer isto, orar pelo nosso governante, aquele que Deus escolheu. Deus preparou essa pessoa e colocou no Brasil. Se esta pessoa Deus não tivesse colocado, nós já estávamos completamente dominados. Preste atenção. O povo em oração e jejum, e Esther em ação, e Deus agindo a favor do seu povo. Então, nós devemos estar em oração e jejum por aquele que Deus escolheu para governar esta nação, estes 4 anos, e agora, no tempo certo, ser usado. Na verdade, Deus já usou há 4 anos atrás. Deus escolheu. Para esse tempo, meus irmãos, preste atenção, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra e Deus, ele preparou aqui no Brasil este governante que nós temos hoje para lutar por nós, pelo Brasil, a lei de Deus, para que nós pudéssemos ter este momento ainda de arrependimento. Deus está dando oportunidade da igreja dele se arrepender, da igreja dele buscar a ele.
da igreja dele se humilhar. É tempo de orarmos, é tempo de jejuarmos, porque o decreto está aí e está vindo para nós. Preste atenção, o povo em oração e jejum, o povo quebrantado diante de Deus, o povo clamando por socorro a Deus. Mas Deus, há muito tempo, já havia preparado uma pessoa para nos nossos dias, nos últimos dias da igreja na terra, aqui no Brasil, se levantasse e pudesse nos dar esta oportunidade ainda de nos prepararmos para a volta de Jesus. Então, se arrependa, prepare-se para a volta de Cristo, porque Jesus está ainda nos dando esta oportunidade. Abra os seus olhos. Em 2020 começou o acordar da igreja. Jesus deu a permissão para o sistema da besta colocar este sistema em ação, este governo, e acordar, e Jesus deu a oportunidade para a igreja se acordar. Então agora nós temos que estar na posição para lutar, para estarmos prontos para subir. Então, em Esther capítulo 6, Amã exalta a Mordecai e é humilhado diante de todas as cidades daquelas províncias. Deus estava agindo a favor do seu povo. Aqui, segundo as Crônicas 7:14, nós já lemos, Quando o povo de Deus reconhece os seus erros e confessa a Deus, Deus os perdoa e vem ao seu socorro. Deus estava ali em Susa, estava ali naquelas províncias com seu povo não estava no erro, mas Satanás se levantou para tentar destruir o seu povo. Aqui no Brasil, a Igreja de Cristo tem muitas pessoas no erro, precisa se arrepender, e nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos aproximar mais de Deus, precisamos pedir perdão, nos humilharmos, ter comunhão com Ele. Jesus está voltando. Brasil, igreja no Brasil, se humilha diante do teu Deus, reconhece que pecou e pede perdão para Deus vir ao teu socorro. Então é isso que nós devemos fazer, porque muitos anos aqui no Brasil a igreja não estava preocupada com Deus, com Jesus, estava preocupada com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. Por isso Deus está permitindo isto, para que a igreja se prepare para subir. Em Esther capítulo 7, Esther denuncia Amã, mas a lei não podia ser mudada. Teria que haver um novo decreto. Amã é enforcado. Então, os irmãos depois podem ler o livro de Esther todo. Então, Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Então, muitas vezes, o inimigo prepara uma cilada para o povo de Deus, mas ele é quem cai nesta cilada, Aqui em Esther 8, do 1 ao 2, o rei deu os bens de Amã a Esther e deu um lugar de destaque no seu reino a Mordecai. Então, o rei Assuério mandou Mordecai fazer o que ele pudesse para mudar aquela situação. O decreto não poderia ser mudado, mas ele poderia inventar alguma coisa lá que poderia melhorar a situação dos judeus. E o que foi que Mordecai fez? Ele fez um novo decreto. O decreto que Amã fez era que o povo seria morto sem reação, sem poder se defender. Mas aí Mordecai fez um novo decreto. O povo agora poderia se defender com as mesmas armas do povo daquelas províncias. E foi isso que aconteceu. O povo de Deus se preparou para aquela luta, para aquela guerra, para se defender.
Então o rei deu o anel dele a Mordecai para que ele fizesse outro decreto. Então Mordecai fez este novo decreto para o povo lutar pela sua vida. Então no decreto de Amã, o povo não tinha o direito de se defender. Teria que morrer caladinho ali com a cabeça baixa, sem reação alguma. Mas no decreto de Mordecai, o povo teria que lutar pela sua vida. E é isto que nós, meus irmãos, Igreja de Jesus, temos que lutar. Temos que lutar pela nossa vida, pela nossa comunhão com Cristo, a nossa intimidade, pelo nosso Brasil. Por isso, vamos. Nossa arma não é física, nossa arma é espiritual. A nossa arma é a oração, é o jejum, é a comunhão com Deus. E nós devemos estar em comunhão com Deus, clamando, chorando, jejuando e nos humilhando, confessando o nosso pecado. E pronto para este livramento. E o nosso livramento será o arrebatamento. Então devemos estar preparados para o arrebatamento. Porque quando esta luta começar, Jesus vai levar a sua igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando esta luta começar, quando vierem todas estas nações, esse povo que tem ódio do Brasil, da igreja de Jesus aqui, e vierem para nos destruir, Jesus virá. Aqui no Apocalipse 11, 18, nos diz assim. Já estou cansada de ler, mas vou ler mais uma vez. Vou ler o versículo 18 que diz assim. Na verdade, as nações se enfureceram. Preste atenção. As nações se enfureceram. As nações aqui não são os povos das nações, mas são os governos. É o sistema. As nações se enfureceram. E diz mais. Chegou, porém, a sua ira, a ira de Deus contra este povo, porque eles querem destruir a igreja de Jesus. E o tempo determinado para serem julgados os mortos são essas pessoas que não querem Jesus, que não são salvos, eles serão julgados por Deus. E o que é que diz mais aqui? Os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Então Jesus vai levar a igreja dele, nós vamos receber galardões lá no céu. E diz mais assim, aos teus servos, santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, quando a igreja de Cristo for tirada da terra, Deus vai vir com ira para destruir estas pessoas que estão destruindo a terra e dizendo que são as pessoas. Eu já dei um estudo sobre a terra geme, e lá você vê quem realmente está destruindo a terra. E que o Senhor nos ajude e que possamos saber que nada é novo debaixo do sol. O que aconteceu, acontece de novo. Aconteceu no passado, está acontecendo de novo. Aconteceu no tempo de Esté, está acontecendo no nosso tempo aqui no Brasil. Então, que possamos usar as mesmas armas que o povo judeu usou naquele tempo. A oração, o jejum, a humilhação, o choro, o clamor, a humildade, reconhecimento dos nossos pecados e confissão e pedir perdão a Deus e nos preparar para o livramento. O povo de Deus foi livre, ele lutou pela vida física, mas nós vamos ser livres porque vamos para o céu. Nós vamos ser livres deste mundo
nós vamos ser arrebatados. Que o Senhor nos abençoe. Se você que está ouvindo esse estudo ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, e você quiser receber agora, ore comigo. E você, meu irmão, se aproxime mais de Deus. Olhe para a sua vida e peça perdão pelos seus pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço por esta pessoa que ao ouvir esse estudo e entendeu e quer lhe aceitar como Salvador agora, que o Senhor entre em sua vida e transforme a sua vida, que o Senhor limpe os seus pecados, que esta pessoa venha estar na sua presença arrependido, confessando os seus pecados, que o Senhor os perdoe, que teu Espírito habite esta vida e que ele ou ela se prepare a cada dia para quando o Senhor voltar, também ela esteja preparada para subir. Abençoa o teu povo espalhado por todo o mundo e que cada um de nós possamos estar nesta guerra, nesta luta pela nossa vida, pela nossa comunhão com o Senhor e orando pelo aquele governante que o Senhor colocou nesta nação, para que pudéssemos acordar espiritualmente e nos prepararmos para este momento, para esta preparação espiritual, para subirmos, para estarmos prontos para subirmos. Obrigado por mais esta oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente para outras pessoas, para que também sejam alertadas. E dê o seu bonzinho. Vá lá no YouTube, no meu canal, Estudos com Maria. E também se inscreva lá, coloque o seu bonzinho. E até a próxima terça.